Agora que a gente já falou um pouco sobre o panorama de afroempreendedores no Brasil, é importante falar finalmente por que é tão vantajoso o afroempreender com curso online. Antes de abordar tópico a tópico sobre essas vantagens, eu quero voltar um pouco no tempo. Na verdade, quero ir para antes de 2016 para conversar com vocês sobre um movimento que acabou ficando conhecido como YouTube Negro. Na verdade, esse movimento que acabou ficando conhecido como YouTube Negro em 2016, ele começou muito antes disso, quando a gente teve um boom dentro do YouTube de mulheres negras que conseguiram se conectar num movimento de sororidade gigantesco para poder falar sobre cabelo. E a gente sabe como a questão do cabelo para nós pega, e a gente também sabe como isso empoderou todas essas mulheres que puderam começar a trocar informação entre elas através do YouTube. Até esse momento a gente tinha as mídias de massa como revista, rádio, televisão, disseminando informação para nós brasileiros. Quando o movimento do YouTube começa a se consolidar dentro do Brasil e as pessoas começam a gerar conteúdo dentro da ferramenta, acontece espontaneamente esse movimento de mulheres que estão completamente distantes, que conseguem se encontrar e ter essa troca de informação a respeito de cabelo. E aí que começa essa efervescência falando sobre as texturas do nosso cabelo, falando sobre possibilidades de corte, possibilidades de penteado, e aí muito rapidamente esse movimento começa a se derivar para a beleza e toma um vulto tão grande que fica impossível do YouTube não notar que isso estava acontecendo. Quando isso aparece lá nas estatísticas do YouTube, estamos falando do YouTube, né, gente? Os caras têm uma capacidade de avaliação de métricas que é gigantesca. Então, quando aponta esse dado lá dentro do YouTube, que as mulheres negras estão unidas através desses vídeos, ele imediatamente escolhe uma influenciadora, uma youtuber e também cientista social, que muito provavelmente vocês já conhecem, que é a Nathalie Neri. A Nathalie Neri é escolhida para poder elencar outros produtores de conteúdo preto, para que juntos eles formassem uma série de vídeos falando sobre como é produzir conteúdo para negros dentro do YouTube. Essa sequência de vídeos se tornou um clássico, tem realmente muitas visualizações e a representação máxima da força que a gente tem dentro do ambiente online na plataforma do YouTube. Depois eu vou disponibilizar para vocês o PDF, tá? Com todas essas informações. Então fiquem tranquilas que vocês vão ter acesso a isso. E aí já quero chamar a atenção para vocês, todas as vezes que vocês encontrarem no PDF essa mascarazinha do Pantera Negra, que eu estou sinalizando aqui, vocês vão ter um link de saída para algum outro lugar. Então todas as vezes que vocês encontrarem a máscara, vocês têm a possibilidade de ter um aprofundamento do conteúdo. Nesse caso específico dessa lâmina do YouTube Negro, se vocês clicarem no PDF, vocês vão ter acesso a todos os links que compõem esses vídeos, né, de todos esses influenciadores que foram escolhidos pela Nathalie Neri para poder encabeçar esse movimento que ficou conhecido como YouTube Negro em 2016. Uma das maiores vantagens, na verdade a maior vantagem de se empreender com um curso online é que a gente pode testar antes de investir. Primeiro a gente testa para depois colocar grana. Quando a gente pensa num panorama, que a gente está considerando ali aquele panorama dos empreendedores pretos naquela situação onde a gente tem menos dinheiro e menos giro. Quando a gente considera esse dado estatístico, é algo assim que coloca a gente muito na frente dos outros empreendedores, dos outros modelos de empreendimento, né? Quando a gente tem essa possibilidade de testar antes de investir. No digital, dá para a gente validar uma ideia antes de gastar dinheiro e a gente vai falar muito sobre isso aqui, a importância sobre isso. E outro benefício é que se no meio do caminho você perceber que não era exatamente aquilo que você queria fazer, você pode mudar o curso e tá tudo bem, porque você não teve investimento em grana, né? Se ao colocar em prática a ideia não der certo no momento de escalar o seu negócio, basta você não escalar, revisar todo o seu planejamento, mudar a sua rota e traçar um novo objetivo e uma nova meta.
Percebam que a gente está falando tudo isso antes de ter investido R$1, tá? Dentro dessa metodologia aqui da Jornada Preto Digital, a gente vai falar muito sobre validação de modelo de negócio e como você pode colocar em pé o seu curso digital sem gastar dinheiro, sem depender de plataformas, sem depender de disparo, autoresponder automático para disparo de e-mail, sem precisar saber como se faz uma página de captura de e-mail, sem todos esses conceitos que normalmente a gente ouve quando a gente está lendo ou assistindo um vídeo sobre curso online. Geralmente quando se fala sobre curso online, a primeira coisa que vem na nossa mente é isso. Nossa, eu preciso dominar um monte de plataforma, vou ter que aprender como eu mexo no MailChimp para poder disparar e-mail para minha lista, vou ter que aprender como eu configuro um produto dentro da Hotmart para poder fazer venda, e vocês vão notar que é importante a gente focar um passo antes disso. É fundamental a gente ter a validação do nosso produto, entender quem é a nossa persona. A persona nada mais é do que o cliente ideal, o melhor cliente que a gente pode ter para poder vender o nosso produto, para aí sim, uma vez que a gente entende para quem a gente está vendendo e qual é o nosso produto, aí sim, num segundo momento, a gente começa a ter essa preocupação de escalar e validar outras coisas. A gente tem um oceano preto cheio de oportunidades pelo fato de sermos 54% da população. Existe um conceito dentro do marketing que é o conceito de oceano azul, que geralmente é utilizado quando a gente fala de um nicho que é muito amplo, que tem muitas possibilidades, que ainda está pouco explorado e que você pode entrar e nadar de braçada. E o que eu proponho aqui para vocês é que a gente olhe para esse oceano preto, para que a gente olhe para esse 54% da população que somos e também para esse 1,7 trilhão de reais que a gente gera anualmente. A chave, o pulo do gato, pode estar aí. O nosso sucesso pode estar dentro desse segmento quando a gente se propõe a virar esse jogo e olhar para a gente mesmo de uma forma mais sábia, sem precisar gastar dinheiro de investimento, sem precisar ter capital de giro. Nós somos lidos de forma racializada. Então, quanto antes a gente entender como tirar vantagem disso, melhor. Porque a gente sempre vai continuar sendo lido de forma racializada, a gente vai continuar sempre sendo julgado pela cor da nossa pele. Então, quanto antes a gente inverter esse mecanismo e aprender como tirar vantagem dessa história, e uma das formas é praticar Black Money e colocar outros afroempreendedores nessa nossa cadeia, né? Então, por exemplo, eu uso uma agência de marketing digital para desenvolver os criativos, as artes dos posts que eu coloco lá no meu Instagram. Todos aqueles posts foram desenvolvidos por uma agência que está em Salvador, de um cara preto que é especializado em criar peças de marketing digital para pessoas pretas. Então isso é praticar o Black Money, né? Eu poderia ter acionado a minha lista de conhecidos que estão mais próximos, que eu utilizava durante esses 15 primeiros anos da minha carreira, trabalhando como produtor de conteúdo em revista. Conheço vários diretores de arte, assistentes de arte, que poderiam sim ter desenvolvido esse material para mim, mas eu fiz a escolha de não chamar essas pessoas que eu já conhecia e começar um processo do zero para poder entender onde estavam esses profissionais pretos, como eles atuavam, para a partir daí escolher um deles e integrar, plugar dentro da minha rede como empreendedor um outro profissional preto. Então o dinheiro que eu invisto no meu marketing, nos meus posts, eu tenho a certeza e a tranquilidade que ele está indo para uma outra pessoa preta. Isso é praticar Black Money e esse é o convite que eu faço para vocês. Porque esse é um jeito da gente tirar vantagem da nossa racialização. E aí, outra coisa que também fica muito clara e que às vezes é um pouco polêmico, aquele discurso sobre racismo reverso, segregação, e a gente entende, espero que você também entenda, que isso é completamente infundado, né? Principalmente quando a gente pega esses dados e compara com essas outras intracomunidades que já fazem isso, né? Asiáticos são conhecidos por fazerem negócios entre asiáticos, sejam eles chineses ou japoneses. Os judeus também são muito conhecidos por fazer negócio intracomunidade. Os latinos também, os brancos aqui eu não estou nem considerando, porque a gente parte do princípio, né, dentro da estrutura do
do racismo que o branco é tido como norma, né? Embora a gente entenda que não existe uma norma, mas sim, o homem branco hétero cis é ainda balizado como a norma da sociedade, e é a partir da percepção desse homem branco hétero cis que a gente tem todas as fragmentações e todas as camadas estruturais da sociedade. Então aqui fica muito claro assim, que não, isso não é racismo reverso, isso não é segregação, e porque todas as outras etnias podem fomentar negócio entre si e nós pretos não. Então fica aí o convite para que vocês pensem nisso com carinho e tentem colocar dentro da comunidade de vocês outros empreendedores pretos.